Composé Home, seu estilo, seu conforto, seu lugar. Hoje o cenário do nosso Let's Talk Clube Design, com a nossa querida Cris Fernandes. Cris, que delícia, que prazer estar com você de novo. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse talk delicioso. Bom, o propósito desse nosso episódio é compartilhar um pouquinho com os nossos telespectadores essas vivências que o Clube Design acaba proporcionando. E essa última em Lençóis Maranhenses, quer dizer, São Luís, Alcântara, certamente isso acrescenta muito para o profissional também, porque é uma experiência cultural, ela não é somente uma viagem. Sem dúvida, Cláudio, foi uma viagem, uma experiência muito inusitada, porque nós começamos chegando em São Luís do Maranhão e visitando toda a parte histórica, que é incrível, o Palácio dos Leões, toda aquela parte da azulejaria portuguesa. É muito engraçado conversar também com os locais e sempre aquela coisa, não, nós fomos colonizados pelos franceses, mas os portugueses que dominaram, e praticamente você vê isso em todo o Brasil. E foi muito gostoso. Primeiro essa imersão, nós passamos por uma imersão histórica, depois fomos para Alcântara, que eu pelo menos não tinha ideia de como era chegar, a oscilação que faz o rio, porque o barquinho fica literalmente atolado e aí a maré, aí você espera, a maré sobe e aí você chega em Alcântara. Então, duas curiosidades que eu realmente não sabia, era essa oscilação tão grande de maré, que foi muito interessante, e que é um centro... lá tem o Centro Brasileiro Espacial, porque Alcântara é o melhor ponto do mundo para se lançar foguetes, por conta da latitude, longitude. Tem um ângulo ideal, que isso traz uma economia de combustível, enfim, e todo um ângulo propício. Então isso foi uma curiosidade muito bacana e é um contraponto, né? Porque Alcântara, você vê lá toda a parte histórica que é incrível. Aliás, é o único lugar, acho que no Brasil, que tem um pelourinho de verdade, né? Tem o pelourinho ali, que tem as ruínas, tem várias fotos, depois te mostro. Então foi... quando você chega num lugar desse, é uma energia muito forte. E todo o contexto histórico. Então, realmente, é uma viagem no tempo, é uma experiência muito bacana. E depois dessa imersão mais na parte histórica, partimos para Lençóis. São vários municípios, né? Começamos por Santo Amaro. E assim, Lençóis... pelo menos a minha experiência, aquela coisa, todo mundo sabe como são os Lençóis Maranhenses, porque é uma imagem altamente divulgada. Eu já usei em alguns projetos, quadros que tem, né? Porque é muito lindo, é muito incrível. Mas quando você chega e vê a natureza. Vê aquela natureza. Olha, eu até fico arrepiada. Que legal. E ver aquela natureza. Eu lembro do vento, eu lembro daquele barulho, eu lembro daquele branco, assim, altamente que gritava. Ao mesmo tempo, de repente, apareciam umas lagoas com pantones de azuis incríveis, incríveis. Então, assim, é muito legal quando você chega num lugar que você até conhece por imagem, mas aquilo te impressiona e te emociona e você tem uma experiência ali que você fala, nossa, é mais do que eu imaginava, é mais do que... Então, para mim foi muito marcante isso. As cores, a natureza agindo, o vento, até... A gente trabalha muito com texturas na nossa profissão. Então, quando eu olhava para as dunas, cada local que eu olhava, eu via uma textura diferente, porque nunca ficava igual. O vento, ele vai mudando, ele vai modificando aquelas texturas. E aí, de repente, você chega em alguma lagoa que tem as cores, um verde, um azul, e aí quando fica mais fundo, escurece. Então,
Isso é altamente inspirador. A Nossa. gente começa a imaginar que eu acho que nossos telespectadores às vezes não conseguem imaginar em que ponto isso mexe lá, porque o profissional de arquitetura, design de interiores, está sempre preocupado em trazer referências, em estudar o que a pessoa vivenciou também. Mas é claro que você vai trazendo referências para os projetos. A gente vai percebendo nos projetos de todos os profissionais um aperfeiçoamento na nossa brasilidade. Sim. A gente vai descobrir, isso que você falou agora, das texturas, das nuances, né, que vem aqui e ali, você consegue trazer para os projetos também, não é? Sem dúvida, é algo natural, que acaba acontecendo, faz parte de um amadurecimento. E é como um todo, né? Até isso é mais uma particularidade minha falando sobre isso, porque, bom, mãe de gêmeos, aquela coisa, a correria. E foi a primeira vez que eu saí, deixei os meninos, não sozinhos, mas enfim, amparados, e saí, fiz uma viagem com 7, foram 6, mas 7 mulheres, né? 7 arquitetas. E você realmente fica em off, porque aquela experiência ela passa a ser tão intensa, porque senão você está no seu dia a dia e você vai para o seu trabalho e aí você atende um cliente, então aquilo já se tornou para você algo, é a tua rotina. Ali você sai da rotina, você vive uma experiência altamente cultural, altamente que mexe com aquilo que você aprendeu, aquilo que, puxa, então isso é isso, não tinha prestado atenção nisso, então isso te enriquece de uma forma altamente positiva na parte histórica, e depois você vivenciar essa natureza, é uma força da natureza. Uma força da natureza. E quando a gente toma contato com isso, não há como não mexer, né? Não há como não arrepiar, não né? Não há como não arrepiar. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu estava tão no automático, por que eu não fiz isso antes, né? E para mim foi altamente inspirador, foi intenso, muito intenso, inspirador. E teve uma outra coisa muito bacana também que aconteceu, Cláudio, que nós visitamos uma comunidade ribeirinha da plantação do caju, de como fazia o processo da queima da castanha, e a gente ficou ali, ele queimou a castanha, depois ele levou a gente para uma cabaninha, que ele batia lá na castanha, tirava a casquinha, a gente comeu aquela castanha de caju quentinha. E aí você fica, né? Você fala, nossa, olha que processo. E aquelas crianças ali na comunidade, vivendo daquilo. Então isso, nossa, é uma vivência assim, muito enriquecedora de ver como o nosso Brasil é rico. Como o nosso Brasil a Alcântara diz muito isso, sim, né? sim. Porque os Estados Unidos já comprou lá metade, enfim, não sei falar direito, mas por quê? Porque o nosso Brasil, tanto em coisas naturais como em vivência, experiência, é altamente abundante. A verdade é que um país com um tamanho, dimensões continentais como é o Brasil, e essa diversidade toda que a gente explora tão pouco, na verdade. Nossa. Como você falou, é muito rico, e eu fico imaginando realmente quando o pessoal da área viaja ao Brasil. A gente vem acompanhando alguns profissionais que começaram a enriquecer os seus projetos com itens, né, com itens dessa brasilidade, que você vai lá e fala, olha, isso aqui é muito legal, e a gente consegue começar a trazer isso para os projetos. Aí você vê um projeto altamente sofisticado, né, um luxo só. Não, mas lá no cantinho, você fez isso já que eu já vi, naquele cantinho tem alguma coisa que fala, estamos no Brasil. É um móvel com um design muito bem pensado, mas às vezes em cima tem uma pecinha que falou, bom, essa semente que montou, isso é muito bacana, né?
Isso é muito bacana. Não só o Nordeste, mas vamos falar, nesse caso a gente está falando aqui de lençóis, né? A trama que é feita à mão, da palha, do buriti, as rendas. Então, não, e é muito engraçado você sair com 7 arquitetos, porque você entra num restaurante, não é olhando o cardápio, a gente olha a parede, a cortina, o teto, do que tá forrado, mas isso é palha. E depois, meia hora conversando sobre tudo que tava ali, aí a gente vai olhar o cardápio, entendeu? Então foi muito gostoso, mas é isso. Esse contraponto, ficar em off, abrir a sua cabeça, viver uma experiência profunda, mas uma experiência, eu acho que é isso, uma experiência, para mim, ser rico tem que ser uma experiência cultural, realmente que te traga, porque aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vivencia, nunca ninguém vai tirar. O dinheiro é algo que circula entre mãos, mas a tua bagagem é única e eu valorizo muito isso. Então, eu fiquei super feliz de ter participado dessa viagem, dessa imersão histórica, cultural. Foi muito bacana mesmo. Que bacana! É por isso que a gente gosta de compartilhar um pouco dessas vivências, porque aí o nosso pessoal em casa, né, fica... começa a fazer junto com a gente um pouco dessa viagem, né? A gente estava gravando agora há pouco e a dona Sueli nos encontrou na calçada e falou: assista o programa direto, são referências lindas. Que legal. Isso é tudo, o grande pagamento que a gente tem por isso. Sim. Eu tenho certeza que com os profissionais não é diferente, né? Eu vi o seu projeto, acompanhei o seu projeto, isso é muito enriquecedor. Mas eu queria vir um pouco, nós hoje, como cenário, nós temos aqui a Composê. Sim. Eu quero fazer um bate-bola com você. Bate-bola? uma brincadeira dentro desse nosso talk. Aqui, na verdade, a gente tem uma diversidade enorme, né, de produtos, de materiais, né, que ajudam muito, né, na finalização de projetos, né. De certa maneira, a Composê veste a casa, né? É aquela finalização legal que a gente gosta tanto. Mas eu queria te perguntar, cortinas ou persianas? É uma boa pergunta, porque eu ficaria com os dois. Eu sempre coloco os dois. Cada um na sua função, né, Cláudio? Eu acho que as persianas, elas, lógico, têm também a função estética, mas elas demandam a tecnologia, sendo uma redução de calor, um filtro, alguma coisa. E os tecidos também existem, tecidos que também tiram a luz, blackout, né? Mas a gente usa eles de forma mais decorativa, realmente trazendo aconchego para o ambiente e vestindo a casa. Então você me fez uma pergunta difícil. Os dois. Não, mas é legal porque justamente você pode compor as duas, né? Usar as duas peças. E interessante porque, claro que tem toda uma questão estética. Sim. Mas o que lá no fundo, né, o pessoal de casa precisa prestar atenção, que tem uma questão técnica por trás, né? Nossa. É redução de calor, melhorar a insolação, trabalhar a questão da luminosidade, são vários outros aspectos que entram. Sem dúvida, eu acho que a cortina é algo que tem que ser muito bem estudado, você tem que conversar com seu cliente e ver se ele é sensível à luz, se ele quer um pouquinho mais de vento, se ele não gosta, ele quer mais ar-condicionado. Então, dessas informações é que a gente leva para uma especificação técnica das cortinas. É por isso que o tal do briefing, que a gente fala tanto, é importante. É, né? fundamental. Fundamental. Entender exatamente o dia a dia, o funcionamento da casa, o estilo de vida, né? Todas as maneiras, todas as questões. Né? Eu fico imaginando mãe de gêmeos, como é que ficaria pensando, né? Porque tem toda uma questão diferente, não? Do estilo que provoca na sua vida. Quando você vai analisar um projeto de um cliente, então são referências importantes para entender esse ritmo todo, não é? Ou o ritmo da vida das pessoas. A gente tem que traduzir. No fundo, você construir um lar para a pessoa é a tradução do estilo de vida dela, é a tradução
das referências da pessoa que vai morar naquele lar, né? Então, de repente, para aquela pessoa, algo feito à mão, que tem uma fibra, é super importante e vai remeter ela a algo familiar, ou ela já tem algum acervo, ou não, a pessoa realmente ela não está nesse momento, ela está em outro momento, ela quer, de repente, um blackout, um ar-condicionado e algo mais limpo. Não interessa. Então, por isso que eu acho que o arquiteto tem esse trabalho aí de tradução, interpretação daquilo que a pessoa quer para o seu lar. Posso fazer outra pergunta? Pode. Piso vinílico ou porcelanato? Eu já sei a minha resposta. Composição. Composição. Boa. O porcelanato é algo amplamente, altamente utilizado pelo nosso tempo. O Brasil é algo que chove muito, enfim, então ele tem as suas peculiaridades positivas. Porém, um piso vinílico, ele é altamente viável. Ele vem para te solucionar um problema. Às vezes você não quer muita obra, não tem esse tempo para fazer. E antigamente ele era algo mais enrijecido, mas hoje tem cada cor, tem cada textura incrível que a gente pode... Hoje a gente não é só mais o chão, ele já foi para a parede, já foi para o teto, ele já forrou os ambientes. Porque hoje as marcas, aqui a Composé trabalha com uma paleta incrível de sejam amadeirados, sejam texturas bacanas que tem, até o antigo Fulger, estou dando um exemplo aqui, ele tem no vinílico, cores, então eu acho que vamos falar vinílico, mas ele é uma soma, né, da tecnologia, praticidade. Então eu uso bastante essa solução nos meus projetos. Eu gosto um pouco essa minha sensação particular. Nas áreas sociais, né, onde você tem grande movimentação, e quase sempre se vai receber gente e tal, o porcelanato acho que vai legal. Mas as áreas íntimas, né, a gente quer uma coisa mais quentinha, e eu tenho a sensação de que o vinílico dá um pouco esse aquecer, até porque os padrões madeirados e tal dão um pouco desse toque também, né? Os padrões madeirados sempre são super bem-vindos nessa parte íntima, né? Mas conforme eu estava comentando sobre a tecnologia, hoje hospitais usam, restaurantes usam pisos vinílicos. É lógico que não são, às vezes, tem alguns amadeirados, mas assim, que aí não é tão quentinho, vamos falar assim, é algo mais frio, mas é algo amplamente e totalmente viável. Perfeito. Cris, uma delícia, mas mais uma vez a gente adora compartilhar seus projetos, né? Já fizemos isso algumas vezes no programa, tem mais coisa, tem mais novidades chegando por aí, dessas entregas incríveis que a gente acompanha, e a gente vê exatamente isso, né? Muita criatividade, cada projeto é único, cada projeto, né, traz personalidade. Claro que o arquiteto tem a sua assinatura, vai ser sempre, eu vou olhar e falar, acho que esse é um clichê antes, mas essa curadoria que se faz de quem vai morar, né, de quem vai usar o espaço, seja uma empresa, e é muito legal, né, porque também indica que o profissional vai fazer todo um desenho, mas alguém vai usar, né? E essa pessoa tem que estar muito feliz quando usa, né? Sorrisão. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo o que eu faço. E só alinhavando é isso. Eu fico muito feliz de poder ter essas oportunidades fornecidas pelo clube, enfim, por um grupo. Participar de um grupo também tão seleto, com pessoas que, enfim, esbanjam cultura e projetos maravilhosos também. Então, toda essa experiência, essa troca foi altamente enriquecedora. Eu
por que eu não fiz isso antes? É para fazer sempre agora. Agora eu tomei coragem, eu tava ainda um pouco presa aos filhotes. Cris Fernandes, aqui no nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Composer Home, seu estilo, seu conforto, seu lugar. Obrigado, Cris.